Dicotomia ou tricotomia. Como o homem é constituído? Alma, corpo e espírito? Salvação dos três? Seio de Abraão? Para onde vão os que morrem? Pegue a sua Bíblia, hoje nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, está dito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, Nefesh Hayah. Então vemos que o homem é constituído de dois elementos. O primeiro elemento da terra, do pó da terra, o corpo, ao qual Deus formou. O segundo elemento do céu, o sopro de Deus, que é o fôlego de vida, o espírito do homem. Mas e quanto à alma? O texto diz que uma vez unidos esses elementos, o homem foi feito alma vivente, Nefesh Hayah. Então veja que o homem não possui uma alma, ele é uma alma. A partir da junção desses dois elementos, um da terra e outro do céu, o homem passa então a se expressar na terra com toda a individualidade e pessoalidade, passando a exercer em sua alma, ou seja, sua própria vida, suas vontades, intelecto e sentimentos. Segura que nós vamos entender isso melhor. Se eu sei que a alma está ligada aos sentimentos, à vontade e à mente, não posso ao mesmo tempo crer na imortalidade da alma, de que na morte estamos no céu ou no tormento até que o Senhor venha, como um juízo prévio, antes do Senhor vir. Se eu sei que o homem se fez alma vivente a partir da junção do espírito do homem e do corpo, não posso crer na alma como uma entidade imaterial, não dependente do corpo e do espírito humano para se expressar na terra e se comunicar com Deus. Porque o que proceder a partir dessa má interpretação que nasceu com os gregos, digo, da imortalidade da alma, de crer na alma como uma entidade separada do corpo e do espírito, passo a fundamentar doutrinas que não são bíblicas. Porque se eu creio que a alma se constitui de mente, vontade e emoção, de toda a individualidade pessoal do ser humano, na ausência de um corpo para tais coisas se expressarem, como ela continuará a existir? Continuará a pensar, a sentir, a ter vontades. É incoerente pensar além do que a Escritura nos diz, porque se assim o fizer, passo a ter que crer na imortalidade dela, como um ente separado, para justificar que ainda haja raciocínio, ou seja, mente, vontade, escolhas e emoções, ou seja, sentimentos, e tudo isso após a morte. Mas sabemos que tudo que incorre da alma vem de sua expressão no corpo, no mundo. Por isso eu posso dizer que a minha alma está cheia de angústia, por exemplo, me referindo a um sentimento de quem eu mesmo sou. Ou então dizer minha alma está guardada e se santificando, se referindo à minha própria vida. Eu também posso dizer a alma dos que foram mortos aguardam a ressurreição, me referindo à pessoa deles, à individualidade pessoal daquele grupo de pessoas que estão mortas, mas que serão ressuscitadas, não que elas estejam interagindo em algum lugar. Mas não posso dizer que vi a alma de uma pessoa qualquer no inferno, por exemplo, como muitos falsos profetas fazem neste século. Para começar, o termo inferno ou Sheol no hebraico, nas escrituras não se refere a um lugar de sofrimento, mas à própria condição de morte. Um exemplo é a profecia de Davi testificada por Pedro acerca de Cristo. Vamos ver? Atos capítulo 2, versos 24 a 27, diz assim: Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, se referindo ao sacrifício do Messias. Portanto, o termo alma tem o sentido da individualidade pessoal de cada ser humano, não de um ente imortal que permanece consciente após a morte. E quando diz deixar minha alma no inferno, está se dizendo permanecer na morte, permanecer no sepulcro, é um apontamento direto à ressurreição de Cristo. Mas ao longo do tempo introduziram doutrinas fantasiosas, chegando ao ponto de dizer que o inferno é um lugar e que o diabo está lá junto com muitos demônios, açoitando muitas pessoas que morreram. Vamos acordar para a palavra pura e verdadeira. O diabo não está no inferno. Tenha visto que o inferno é Sheol no hebraico e significa sepulcro, tumba, sinônimo de morte. Em Apocalipse 20:14 está dito assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
significando que o inferno não é para sempre, ou seja, este estado de morte tem seu tempo determinado, porque aguarda a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a perdição eterna, lago de fogo. Ok, mas então, onde está o diabo? Certamente ele não está preso como alguns afirmam. O diabo é chamado de príncipe das potestades do ar em Efésios capítulo 2, verso 2, porque atua de uma camada celestial acima da camada terrena. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. No contexto de Jó, capítulo 1, veremos que o diabo se apresentou ao Senhor junto com os filhos de Deus, aqui se referindo aos anjos, em uma reunião celestial. Mas voltando à questão da alma, portanto, vemos que ela é produto da constituição do ser humano e não parte dessa constituição. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, está dito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, alguns creem que o apóstolo Paulo estava fazendo uma divisão da constituição do ser humano, mas não é isso que a Escritura nos mostra. No contexto, o apóstolo Paulo se preocupava com a necessidade de santificação dos tessalonicenses, e a santificação está ligada a conservar-se no Espírito, mantendo a lâmpada do Espírito acesa, ou seja, a comunhão com Deus. O corpo se abstendo do pecado, sendo submetido ao Espírito de Deus que habita no espírito do homem regenerado, e a alma referindo-se à conjugalidade desses dois elementos, ou seja, o próprio ser pessoal, a mente, as vontades e as emoções de igual modo conservados santos e irrepreensíveis. Em muitas passagens nas Escrituras, você verá que a expressão alma se refere à própria pessoa ou à própria vida da pessoa, como por exemplo Atos 27:37, que diz: e éramos ao todo no navio 276 almas, ou então Gênesis 46:27, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Ou então Salmos 106:15, e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas, significando suas vidas. O apóstolo Paulo não está ensinando que nós somos constituídos de 3 elementos, porque se assim fizesse, estaria indo em oposição a Gênesis 2:7. Você entendeu? É importante salientar que não existe uma alma, uma vida, sem a junção do corpo e do espírito, como está escrito em Gênesis 2:7. O homem foi formado do pó da terra e Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, tornando o homem alma vivente, Nefesh Hayah. Só temos que ter cuidado de não desassociar a alma como uma entidade imaterial que vive sem esta junção de corpo e do espírito, para não fundamentarmos doutrinas antibíblicas. Inclusive a doutrina do, entre aspas, seio de Abraão, que foi uma alegoria de Cristo. É uma construção judaica para mostrar a elite judaica de escribas, fariseus e doutores da lei que detinham o conhecimento e viviam sob a sombra de serem filhos de Abraão segundo a carne, e que sobre os tais, Cristo em uma ocasião disse a esses mestres da lei e fariseus que eles não entravam no reino dos céus e não deixavam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Isto está em Mateus 23:13. Abraão, portanto, é a figura central desta alegoria judaica, a qual Cristo constrói uma parábola para ensinar uma lição àqueles que estavam irados com ele depois de ter lhes contado uma sequência de parábolas que ensinava ao povo, coisa que eles não faziam, porque Cristo se importava com as pessoas sem fazer distinção, com os marginalizados, dentre os quais haviam prostitutas, publicanos, coletores de impostos que eram odiados por seu ofício, também os pecadores, assim nomenclaturados por serem pessoas que não se encaixavam na moralidade religiosa, não só dando atenção a eles, como os acolhendo. E ouvindo as histórias que Jesus contava, passando-lhes ensinamentos que iam de encontro aos seus pecados, tais mestres da lei, fariseus e toda aquela elite religiosa enchiam-se de ira. E, portanto, antes de Cristo contar-lhe esta parábola do rico e do Lázaro, o texto de Lucas 16:14 diz que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso, ou seja, aqueles ensinamentos de Jesus ao povo, e zombavam de Jesus. Então agora Jesus os confronta com uma história construída sobre a arquetipia judaica, comparando Lázaro com os pobres aos quais a elite religiosa judaica desprezava
e impedia de ter acesso ao conhecimento das Escrituras, alimentando-se das migalhas de conhecimento que caíam da mesa desta elite abastada e arrogante de religiosos, os quais na parábola estão representados pelo rico, sendo Abraão esta figura central do qual eles se gabavam de serem filhos e que por fim na parábola diz-lhes o seguinte em Lucas 16:31. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, porque estes religiosos tinham conhecimento da lei, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, se referindo a ele mesmo, Cristo. Já ouvi, contudo, uma pessoa dizer assim: Jesus não ensinaria algo que não existe, desconsiderando a forma didática da metáfora ou parábola como ensinamento, porque a pessoa disse isso a fim de validar a história como sendo literal, porque a mente dessa pessoa ainda está confundindo que tal ensinamento seja sobre para onde vão os que morrem, quando na verdade não tem nada a ver com para onde vão os que morrem, mas sim direcionada a um grupo de fariseus, escribas e doutores da lei avarentos, mostrando que eles não viviam o que aparentavam, do qual tinham conhecimento e desprezavam o Messias, e que mesmo ele ressuscitando dentre os mortos, eles continuariam na sua incredulidade e pecado. Esta parábola construída por Cristo não tem por objetivo ensinar uma doutrina de vida após a morte, ou dizer para onde vão os que morrem, mas mostrar àquele grupo de fariseus religiosos a condição em que eles se encontravam, na linguagem que eles entenderiam. Sobre a expressão seio de Abraão, provavelmente tem a ver com o costume da época, onde eles não se assentavam em cadeiras como nós, mas recostavam-se em travesseiros. Então comumente se inclinavam ao ponto de alguém conversando com a pessoa ao lado poder até descansar a sua cabeça sobre o peito da pessoa que estava ao seu lado. Nós podemos ver isso em João 13, nos versos 23 a 25, no contexto onde Jesus diz que um dos discípulos o iria trair. Vamos ver? Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Voltando à questão da expressão seio de Abraão, há portanto uma ideia de que quando uma pessoa que estava à mesa com alguém, quem sentava ao lado estaria no seio da pessoa ao seu lado. O contexto era de pessoas inclinadas à mesa e podendo descansar a cabeça sobre o ombro e até sobre o peito da pessoa que estava ao seu lado à mesa, enquanto conversavam. Era uma cultura fraterna. Então esta imagem no seio de Abraão seria um lugar de descanso, e como Abraão estava com Deus, a ideia de estar no seio de Abraão é a que Lázaro estaria no paraíso, uma frase idiomática que sugeria que ele tinha ido para um lugar de descanso. Portanto, não é uma doutrina, é um ensinamento, uma parábola. Sendo assim, voltando à questão da alma, até mesmo pela lógica racional podemos concluir que ela não é um terceiro elemento da constituição do homem, senão que um produto desta constituição. Pois se eu creio que a alma se constitui de mente, vontade e emoção, o que está correto dizer, na ausência de um corpo para tais coisas se expressarem, deixa-se, portanto, de se expressar tal alma, seguindo-se o juízo como está escrito em Hebreus 9:27. Pois do contrário, se a alma não depende dos elementos de que Deus formou o homem, ou seja, o corpo e o sopro de vida que é o espírito humano, como diz em Gênesis 2:7, passo a ter que crer na imortalidade da alma, sendo a mesma um ente separado, para justificar que ainda haja raciocínio após a morte, ou seja, mente, vontade, escolhas e emoções, e tudo isso ainda existindo depois da morte. Mas o que se diz em Eclesiastes 9, verso 10 é: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Só abrindo um parêntese aqui para dizer que a palavra utilizada aqui para sepultura é a palavra Sheol, a mesma utilizada para dizer inferno, porque são a mesma coisa, não aquela fantasia que se criou que não é bíblica. Portanto, aonde a palavra afirma que exista mente, vontade e emoções após a morte? Mas sabemos que tudo que incorre em sentimentos humanos vem da expressão do corpo no mundo e não fora do corpo. É importante explicar, portanto, que existe corpo, alma e espírito, mas não sendo a alma um terceiro elemento da formação do homem, mas a consequência da junção. Não é uma tricotomia, mas a junção de uma porção do céu com uma porção da terra, que constitui o homem, e que esta expressão do ser humano, chamada alma, não subsiste sem o próprio ser humano, ou seja, dos elementos do céu e da terra que se unem para constituir o homem, porque a alma é a sua completude.
A ideia da alma como entidade imaterial, independente do corpo e do espírito humano, nasceu com os gregos. A origem da ideia da imortalidade humana remonta a tempos muito mais antigos. No entanto, Sócrates e Platão retocaram esse conceito e o transformaram num ensino filosófico, tornando-o assim mais atraente às classes cultas dos seus dias e também depois. Os gregos anteriores a Sócrates e Platão também criam que a alma continuava viva após a morte. Pitágoras, famoso matemático grego do VI século a.C., sustentava que a alma era imortal e estava sujeita à transmigração. Antes dele, Tales de Mileto, considerado o mais antigo filósofo grego conhecido, achava que a alma imortal não existia apenas em homens, animais e plantas, mas também em objetos tais como um ímã, visto que pode mover um ferro pelo que hoje sabemos ser o magnetismo. Os antigos gregos afirmavam que as almas dos mortos eram transportadas através do rio Estige para um vasto domínio subterrâneo chamado de o mundo dos mortos. Ali, juízes sentenciavam as almas quer ao tormento numa prisão com muros enormes, quer à bem-aventurança no Elísio. Portanto, a pergunta para onde iremos quando morremos não cabe se entendemos que tudo que existe, existe em Deus, como está escrito em Colossenses 1,16, de maneira que a morte é um estado, não um lugar, e isto por causa da promessa de ressurreição. Por isso Jesus responde aos saduceus que não criam na ressurreição dos mortos em Mateus capítulo 22, versos 31 a 32, da seguinte maneira: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E em Lucas 20:38 frisa: Porque para ele todos vivem. Entendendo isso, você entenderá que não há várias salvações para o ser humano, como a salvação do espírito, do corpo e da alma, como alguns pregam, mas há apenas uma salvação, a salvação da nossa alma, se referindo à vida do homem como um todo, porque o espírito do homem está pronto desde sempre, vem de Deus e volta para Deus, e a carne para nada aproveita, ou seja, não tem mais jeito para ela não herda o reino dos céus, porque nela está o pecado. Por isso o Senhor nos preparou um novo corpo incorruptível, como o dos anjos. Em João capítulo 6, verso 63, o Senhor diz assim: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E Espírito aqui está com E minúsculo, porque se refere ao Espírito do homem. E a palavra em hebraico utilizada é ruach, vento, Espírito. No grego pneuma, respiração, sopro. E por que Cristo disse que a carne para nada aproveita? Havia um contexto ali, pois antes o Senhor havia dito que ele é o pão que desceu do céu, que era necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. Como viu que não apenas os presentes, mas também os discípulos se escandalizaram por não entender que lhes falava em parábola, então o Senhor desconfigura a falsa imagem na mente deles de que se tratava de comer a sua carne literal como canibais, dizendo que a carne para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica, fazendo-os entender que não estava falando literalmente. E o Senhor não disse isto significando que este tabernáculo, nosso corpo, não deva ser cuidado, mas existe um contexto aqui. O que ele está dizendo é que não há salvação para este corpo. Ele vai voltar à terra ou ser transformado, trocado pelo corpo celestial, a nova morada que Cristo nos preparou, lembra? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você está pensando aí em uma casa com teto, paredes e chão lá no céu? Quando a casa é você. Quando Cristo diz na casa de meu Pai há muitas moradas, está se referindo à expressão completa de Deus em nós, como o corpo de Cristo. Lembre-se que na ocasião em que Cristo dizia isso aos discípulos, o Espírito ainda não havia descido. Vamos ver isso? Em João capítulo 14, versos 2 e 3 está dito assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. As muitas moradas que existem na casa do Pai diz respeito à formação da igreja, que uma vez gerada, tornará o Senhor para nós e reinará com os vencedores. Para isso dependemos de uma nova casa, um novo corpo, não feita por mãos de homens, tampouco pelo encontro do homem e da mulher. Não é mais um tabernáculo terrestre esta glória da última casa. E é importante salientar que a Escritura diz última casa, porque tem alguns que dizem segunda casa, inclusive cantam músicas falando assim, mas a Escritura diz em Ageu 2:9, glória da última casa. Existe um motivo para isto,
porque o tabernáculo terrestre, nosso corpo físico, vai se desfazer de uma forma ou de outra. Por isso o Senhor disse que a carne para nada aproveita. Também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, mostrando que o exercício da carne não tem proveito senão para a vida de agora, que é passageira, mas a prática do amor exercita a vida de agora e a que receberemos na ressurreição. Quando na morte o espírito se separa do corpo, a Nefesh Hayah, ou seja, a alma vivente, encerra a sua expressão. Eu não diria deixa de existir, porque para Deus todos vivem, como está escrito em Lucas 20:38, e tudo volta ao seu estado original. O espírito do homem, sopro de Deus, volta a Deus, e o corpo terrenal volta à terra de onde foi tomado. E sua individualidade, personalidade, tudo que nos torna únicos, estão guardados em Deus para o dia da ressurreição. A alma, portanto, é esta expressão individual de cada ser humano que envolve suas emoções, sentimentos, vontades, intelectos, decisões, toda a sua particularidade como ser vivo, e não um ente fora desta junção de corpo e espírito. A alma é tudo o que o ser humano pode expressar com sua liberdade individual. Espero que você possa ter entendido a questão do corpo, alma e espírito, para compreender as muitas doutrinas que foram criadas a partir da distorção da palavra, tratando a alma como um ser imaterial, imortal e desassociado do corpo e do espírito, como é provindo de filosofias gregas. Te vejo no próximo devocional. Um dia de muita paz para ti. Shalom Adonai.